você, querido, se a igreja desanimar, o que será do mundo? Se a igreja parar, o que será do mundo? Ei, a Escritura diz que nós somos coluna da verdade. Nós somos o que sustenta a verdade. Nós somos o que sustenta essa palavra. Diga, eu sou a verdade de Deus. Nós sustentamos isso, queridos. Diga para um irmão do lado, não desanime. Você não pode desanimar. Ei, quantas situações têm se levantado para parar? Quantas situações têm se levantado para barrar? Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós somos o poder de Deus manifesto na terra. As situações elas passarão, mas a palavra permanecerá. Tudo mudará, mas a palavra permanecerá. Então isso que você vê hoje, amanhã já não é. Mas a palavra vai permanecer, e a palavra diz que você é a coluna e baluarte da verdade, que você é o sustento da verdade na terra, que você é a firmeza da verdade na terra. Então você não pode parar, você não pode desanimar. Grande transformação, você viu nessa escritura que o véu do templo se rasgou de cima a baixo para dar acesso ao Pai. Nós que não tínhamos acesso, agora temos acesso ao Pai. Ei, o que poderá nos deter? Se nós temos acesso àquele que é todo poderoso. O que poderá nos parar se nós temos acesso ao que é todo poderoso? O autor aos Provérbios diz: como ele pensa em sua mente, assim ele é. E se você não está se vendo como poderoso em Deus, então você precisa mudar a sua mente. Você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa se apegar às verdades de Deus. Pensar de você o que Deus pensa de você. Irmãos, você não está autorizado a fracassar, porque Ele já venceu por você. Quando Ele entregou o Espírito, então os corpos dos que dormiam se levantaram do sepulcro. Quando Ele se entregou por você, então as coisas passaram a acontecer e você passou a ser filho de Deus. É necessário limpar a visão e se ver como Deus te vê, e agarrar aquilo que é seu. Diga, eu vou agarrar o que é meu. Eu vou te dar um exemplo bem básico da igreja no Velho Testamento. Vou procurar ser bem breve hoje, que nós temos agora até tempo para o culto. E graças a Deus nós encontramos graça nessa cidade. O conselho de pastores dessa cidade encontrou graça e nós estamos podendo cultuar no mesmo horário. Está tudo certo para nós. Aleluia. Mas eles pediram para que encurtasse um pouco o tempo, e nós vamos fazer isso. Mas eu vou te dar um exemplo no Velho Testamento a respeito de agarrar o que é seu. Um homem chamado Jacó, que desde bebê agarrou no calcanhar do irmão. Ele sabia a importância de ser o primogênito. Ele sabia a importância de ser chamado pelo nome do Senhor. E ainda bebê agarrou. Que Esaú ia sair primeiro, então agarrou no pé. Passou uma vida inteira sendo chamado de usurpador. Passou uma vida inteira sendo chamado de mentiroso. Porque Jacó significa mentiroso. Uma vida ele passou com uma palavra a respeito dele mesmo. Todas as vezes que o chamavam, dizia: ei, mentiroso. Ei, mentiroso. O pai não deveria gostar muito dele para colocar o nome dele assim. O irmão, por ele ser sempre tentar pegar, não deveria gostar muito dele. A única que gostava dele era a mãe. Porque mãe gosta do filho independente. O filho pode ser uma coruja com o olho desse tamanho, que a mãe vai dizer: que filho lindo. Se ele for dependente químico, a mãe diz: ele está treinando para ser farmacêutico. A mãe sempre tem boa expectativa a respeito dos filhos. Mas Jacó era um cara que ninguém gostava dele.
Mas ele foi buscar aquilo que era dele. Quando surgiu uma oportunidade, ei, quer trocar? Você quer trocar? Jesus Cristo nos ensina, ei, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo e vestiduras brancas. Jesus Cristo nos ensina a investir naquilo que tem valor. Jesus nos ensinou isso, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pérola e vendeu tudo que tinha para comprar aquela joia. Jesus nos ensina a investir naquilo que verdadeiramente tem valor. E Jacó, quando viu a oportunidade: ei, rapaz, você está com fome? Eu tenho uma troca para fazer contigo aqui. Vamos trocar a tua primogenitura por esse prato de lentilha? Correndo atrás do que era dele, sendo conhecido como mentiroso, usurpador. E de fato ele era. Porque para conquistar a bênção do pai, ele teve que mentir. Ele era um mentiroso. E deixa eu falar para você que o ambiente em que você vive, ele acompanha você. Você percebe que uma pessoa pobre, ela não consegue pensar como rico. Uma pessoa que nasceu em um berço pobre, ela não consegue pensar como rico. Uma pessoa que desde pequeno, ela cresceu num ambiente de servos, ela não consegue pensar como empreendedor. O ambiente que você vive influencia a sua vida. Eu nunca entendi direito aquele texto. Nós já estamos pulando um pouco da vida de Jacó, já estamos indo para quase o final da carreira dele. Eu nunca entendi direito aquele texto em que Jacó ele enriquece. Ele faz uma negociação com Labão, depois de Labão ter enganado ele demais, porque quando você é um mentiroso, você atrai mentiroso. Quando você é um fofoqueiro, você atrai fofoqueiro. Quando você é um empreendedor, você atrai empreendedor. Você atrai aquilo que você é, essa é a verdade. Então Jacó, por ser um mentiroso, ele atraiu mentirosos. Ele fez uma negociação para casar com... Quantos sabem? Fala o nome aí, gente, me ajuda aí. Obrigado, tem gente que lê Bíblia nessa igreja, glória a Deus. Ele fez uma negociação para casar com Raquel. E no dia da entrega do prêmio, o pagamento dele, graças a Deus por Thomas Edison, porque ele só veio perceber no dia seguinte. Enganaram ele. Ele trabalhou 7 anos para receber 200 e recebeu 100. Por quê? Por ele ser um mentiroso, ele atraiu o mentiroso. O ambiente em que ele vivia atraiu tudo para ele que ele era. Depois ele teve que negociar de novo, trabalhou mais 7 anos por Raquel. E Labão o enganou durante muito tempo, ao ponto que em um determinado momento houve uma negociação: olha, você está me enriquecendo demais, então agora as ovelhas que saírem mescladas ficam para você. E Deus deu uma direção para Jacó, que se você não se aperceber dos detalhes, você não consegue entender aquilo. Jacó começa a descascar umas varas em forma de listras. Ele descasca a vara, mas ele não descasca toda, ele descasca em forma de listras. E todas as vezes que as ovelhas elas vão beber no bebedouro, então quando as ovelhas fortes iam beber, ele colocava a vara em forma de listras. E quando elas concebiam junto ao bebedouro, elas geravam ovelhas listradas. Quando vinham as fraquinhas, aí ele não colocava a vara, deixa lá, deixa as fraquinhas para ele. Mas quando vinham as fortes, então elas geravam aquilo que elas viam. Você sabe que o ambiente que você está faz com que você gere aquilo? Você sabe que o ambiente em que você está transforma você? Por isso o pastor fica pegando no pé: vem na igreja, vem na igreja, se enche de Deus, esteja em um ambiente de oração, se encha da palavra. O ambiente em que você está, você vai gerar exatamente aquilo que você vê. Aquilo que elas viam no bebedouro, elas geravam. Aquilo que você vê no bebedouro da sua vida é o que você vai gerar.
É necessário colocar os olhos no lugar certo. É necessário mudar a nossa visão. Pessoas aqui cresceram em uma família de servos. Se veja como empreendedor. Se veja como grande. Esteja perto de gente grande. E você vai ficar grande. Comece a olhar pessoas maiores do que você. E você vai se tornar uma pessoa maior. Agora olha que mistério maravilhoso. Aquilo que as ovelhas olhavam, elas geravam. O que nós vemos, na verdade nós nos transformamos aquilo que está no bebedouro de nossas vidas. Eu não sei se você sabe, mas antes do espelho existia o espelho d'água. O que elas olhavam naquele espelho, elas geravam. Mas entenda, mesmo Jacó, sendo aquele cara que desejava, aquele cara que buscava, todo o curso da vida dele, ele foi Jacó. Ele foi um mentiroso. Até a luta final. Em Gênesis, no capítulo 32, ele luta com um anjo. Ele começa a lutar com um anjo. Porque entenda, queridos, uma vida inteira sendo chamado de mentiroso, vivendo em um ambiente de mentira. Jacó não queria aquilo, ele sempre quis ser quem ele foi criado para ser. E porque ele persevera, mudança acontece na vida dele. A Bíblia diz que no Val de Jaboque, Jaboque pode significar lugar de passagem, como também pode significar lugar vazio, lugar solitário. Então quando ele está no Val de Jaboque, ele ora ao Senhor e o Senhor envia um anjo para ajudá-lo. E você sabe quando a vida não está fácil, quando o anjo que foi enviado para ajudar você também não gosta de você. Porque a Bíblia diz que ele tem que lutar com o anjo. O anjo vem, mas o anjo não quer ajudá-lo. E ele segura o anjo, e ele luta com o anjo. E diz, enquanto você não me abençoar, eu não largo. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não largo. E o anjo me solta, o dia já está para clarear. Eu fico imaginando uma luta de uma noite inteira com um anjo. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não vou largar. O que você quer que eu te faça? Eu quero a minha bênção. Qual é o seu nome? O meu nome é Jacó, o meu nome é mentiroso. Eu vivi em uma vida de mentira. A minha vida toda foi uma mentira, porque eu não nasci para ser o que sou. Eu nasci para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Estou parafraseando, ok? E o anjo disse, você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Príncipe de Deus. E aquele lugar chamado Val de Jaboque, que significava lugar de passagem, lugar vazio, lugar solitário. Agora Jacó dá um novo nome para aquele lugar. O lugar agora se chama Peniel. Porque eu estive face a face com Deus. O ambiente mudou. Jacó mudou. Deus é poderoso para mudar você. E para mudar a situação que você vive. E para mudar o ambiente que você cresceu. E para mudar o ambiente que você está vivendo. Pastor, o que isso tudo tem a ver comigo, pastor? Ei. Quem era eu? Quem era você? O que Deus fez por nós? Nós lemos, o véu do templo se rasgou. E aquele lugar nas nossas vidas que era vazio, que era solitário, que era um lugar de passagem. Sabe que muitas pessoas têm alegrias passageiras? Um lugar de passagem. A Bíblia fala sobre os prazeres transitórios do pecado. É um lugar de passagem.
alegrias do mundo é lugar de passagem. O mundo é solitário. Porque você pode ter todas as coisas do mundo. Jacó já era rico. Mas ele era rico e infeliz. É bem verdade que é melhor ser rico e infeliz do que ser pobre e infeliz. Porque sendo rico e infeliz, pelo menos você tem dinheiro para ir ao shopping. Ele era rico, ele já tinha dinheiro. Ele já tinha prosperado. Mas ele ainda era infeliz. Porque havia vazio dentro dele. Havia um espaço vazio, havia algo que não era preenchido. Mas Deus o chamou e disse: você é príncipe de Deus. Porque você lutou com Deus e lutou com homens. Porque você perseverou naquilo que Deus te criou para ser. Deus não nos criou para viver uma vida de mediocridade. Deus não nos criou para viver uma vida fracassada. Ei, o fracasso ficou na cruz, porque Ele venceu por nós. E se o véu do templo se rasgou, agora nós estamos face a face com o nosso Deus. Por isso a nossa vida agora é festa. Por isso celebramos. Por isso vibramos quando participamos da ceia do Senhor. Porque nós entendemos o que Ele fez por nós. De cima a baixo o véu se rasgou e nos deu acesso. Agora eu e você que éramos fracassados, mentirosos, vazios, diga: eu estou cheio. Diga: o meu Deus veio habitar em mim. E porque Ele habita em mim, o inferno não prevaleceu. Quando diz o inferno não prevaleceu, pastor Luiz Henrique ministrou aqui na quinta-feira, ele deixou uma joia para nós, básica. Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. O que prevalecia contra a nossa vida agora não prevalece mais. A miséria, o fracasso, a pobreza, a doença, não prevaleceu. Não tem mais espaço para perca, porque Ele venceu por nós. Porque Ele pegou você e eu, e te deu um nome. Ele deu um nome a Jacó. Não vai mais se chamar Jacó. É príncipe de Deus. Diga: Deus me deu um nome que está acima de todo nome. Diga: Ele está assentado à direita de Deus, e eu estou assentado à sua direita. Deus te deu um nome. Pastor, qual a importância do nome? Não sei, lê a Bíblia. Abraão não podia ser pai de nações enquanto ele se chamava Abrão. Deus disse: agora você é Abraão. Abraão, pai de multidões. Aleluia. É necessário, queridos, que nós... Quantos aqui já usaram borracha? Errorex. Sabe o que é Errorex? Houve erros na sua vida que precisa ser passado Errorex. É necessário que nós mudemos a nossa mentalidade. O autor de Provérbios diz que é difícil lidar com o escravo quando ele se torna príncipe, ou quando se torna rei. Às vezes nós estamos na igreja, mas a mentalidade ainda está no mundo. Às vezes nós somos filhos de Deus, somos príncipes de Deus, mas a nossa mentalidade ainda é de escravo. É necessário mudar a mentalidade, porque Deus mudou você. Deus
transformou a sua vida. É necessário entendermos de uma vez por todas, irmãos, esse é o tempo glorioso da igreja. Esse é um tempo onde a igreja se revela como igreja. Esse é um tempo onde os perseverantes se mantêm de pé e fortalecendo a muitos. Esse é um tempo onde nós, de uma vez por todas, entendemos que o fim de todas as coisas está próximo e nos apegamos com firmeza àquilo que Deus estabeleceu. Esse tempo é glorioso, queridos. Não deixe passar despercebido. Não deixe que o desânimo leve você ao fracasso. Não deixe que as atividades cotidianas leve você ao fracasso. Não permita que a rotina esfrie você. Saia da rotina. Deus diz que você é mais do que vencedor. O que você é? Deus diz que Ele levou de você toda a sua enfermidade. O que você é? Diga sarado. Deus diz que Ele levou a sua miséria. O que você é? É tempo de nós nos apegarmos com firmeza a essas verdades. Porque eu tenho falado muito, querido, se nós enfraquecermos, o mundo perece. O mundo tem que olhar para nós, a igreja, e dizer: ei, ali tem refrigério, ali tem espaço, ali tem lugar para mim, ali tem folga, ali tem satisfação, ali tem abundância. Como eles estão nos vendo, queridos? Jesus, escrevendo à igreja de Esmirna, ele disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei no dia da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Será que Jesus sabia que viria tribulação sobre o mundo inteiro? Porque você guardou a palavra da perseverança, Ele vai te guardar. Porque você guardou a palavra da perseverança. O que acontece quando o desânimo vem? De repente os seus olhos estejam no lugar errado. De repente, às vezes, você vem à igreja e diz: o louvor hoje estava tão frio. Coitados, eles trabalham tanto para ensaiar, se doam. Você chega às 7, eles chegam aqui às 5. E você ter coragem de falar isso é uma covardia às vezes. De repente, a palavra hoje não satisfez o meu ego. Sabe, queridos, Deus chamou você, salvou você e colocou dentro de você o Espírito da verdade, o Espírito do fogo, o Espírito que aquece você por dentro e te mantém de pé. Você não precisa ser animado por fora, porque você já é animado por dentro. Por isso chamamos os nossos cultos de domingo de culto de celebração, porque os crentes que conhecem ao seu Deus se juntam na igreja para celebrar aquele que vive e reina. Por isso chamamos culto de celebração, porque nós nos reunimos para fazer isso, para dar uns gritos, para vibrar junto com o irmão. Ei, de repente aquele que chega, o visitante, ele chega aqui e ele vê você vibrando e você: Deus é bom! E a pessoa estava totalmente apavorada com o sistema e com os problemas desse mundo, e ela ouviu aquela palavra da sua boca. Ela nem ouviu do grupo de louvor, ela nem ouviu do pregador, ela ouviu de você, um doido que gritou do lado dela. E ela sai daqui edificada, porque ela veio aqui buscar um refrigério e ela entendeu pela sua boca que Deus é bom. Quantos aqui conhecem a Deus? A minha Bíblia diz, eu não sei a sua, mas a minha Bíblia diz que o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte. É um povo forte. É um povo forte. É um povo forte. E é um povo ativo.
Ei, irmãos, o desânimo não pode nos parar. As circunstâncias adversas não podem nos parar. Irmãos, nós fomos chamados para romper com as circunstâncias. Vou falar para você, um crente de verdade, no momento de maior atribulação, é no momento que ele mais serve ao Senhor. Esses dias eu ouvi de um crente: rapaz, eu estou servindo ao Senhor, estou amando ao Senhor, e doença veio para mim. Agora eu vou pregar o evangelho, 10 pessoas vai ser salva. Doença está vindo e às vezes nós estamos achando normal. Deixa eu falar para você, não é normal. Olha o dedinho. Não é normal, porque Cristo já levou as nossas dores. Está vindo um surto disso, está vindo um surto daquilo. Ei, deixa eles ficarem surtados para lá, não é normal. O diabo vai colocar mentiras, ele vai colocar sintomas, e você vai dizer: diabo, você já perdeu, porque eu sou sarado. Situações estão querendo oprimir a igreja, queridos, e se conseguir vencer a gente, o que será deles? A economia está falida no mundo todo, e ela vai espremer você, e você vai comprar carro novo, e você vai comprar casa nova, e você vai ofertar na vida de alguém, e você vai abençoar pessoas, e dizer: diabo, você não vai me parar. Quem está precisando de dinheiro, eu tenho. É assim que você vai fazer. Ah, tem uma pessoa lá em Marabá que está precisando de ajuda. Eu vou enviar, manda o número de uma conta que eu vou enviar. O diabo está dizendo que está tudo em crise, o mundo está parando, a economia está parando, mas no seu bolso e no meu não vai faltar dinheiro. Pastor, você está pregando riqueza. Irmão, se você quiser ficar pobre, você pode ficar à vontade. Mas Deus é rico. Ele é dono do ouro e da prata. E você, queridos, querendo ou não, Ele é o meu pai e é o seu pai também. E eu não vejo um pai bom e rico me deixando pobre. Nós somos a igreja. Nós somos a diferença. Nós somos aqueles que o mundo, de repente essa palavra seja mal interpretada, mas o mundo vai invejar. Por quê? Por que dá certo para você? Porque eu tenho um Deus. Porque eu estou escondido. Eu estou guardado. Porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Porque Ele me faz descansar. Mas você é tão tranquilo porque Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Mas tudo dá certo para você porque Ele me guia por águas tranquilas. Ele me guia por águas tranquilas. Mas você é tão sereno, é porque Ele me refrigera a alma. Deixa que eu pago a conta, porque Ele faz o meu cálice transbordar. Não ficamos preocupados em quem vai pagar, vamos dividir, vamos rachar. Ele faz o meu cálice transbordar e o seu cálice transbordar. E os comércios fecham, e fecham os das finanças, mas a porta do céu nos foi aberta. Eu vi isso hoje numa rede social. Todas as portas foram fechadas, mas as portas do céu permanecem abertas. E Deus ouve as nossas orações. Tudo foi fechado, ei, mas as portas que Deus abriu, ninguém pode fechar. E é interessante que quando você dá um passo de fé, parece que o diabo vem querer dar na sua canela e dizer: não vai dar certo. Mas você tem um Deus
diabo vem com força e você canta: o inferno não prevaleceu. Ele não pode prevalecer contra você. Quando Deus disse a Jacó: você não é mais Jacó, você é príncipe de Deus. Então houve aceitação para Jacó. Quando Deus disse a Cefas: ei, você não é mais Cefas, você agora se chama Pedro, porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi edificada e você é parte disso. E o inferno não pode prevalecer contra você. E sabe o que me deixa maravilhado, querido? Nós não fizemos nenhum esforço para isso acontecer. Nos encontrávamos nessa situação, mortos, sepulcros caiados. Parecíamos limpos, parecíamos brancos, mas éramos vazios. E Ele fez por nós. E nos entregou riquezas nas mãos que muitas vezes nós não estamos sabendo usufruir dela. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Ele é o autor da nossa fé. Olhando firmemente para Ele, em todas as vezes que se levantar turbulência, você vai se apegar ao que Ele fez por você e dizer: diabo, você já perdeu. Todas as vezes que a doença vir, diabo, você perdeu. Todas as vezes que o aperto financeiro vier, diabo, você perdeu. Todas as vezes que vier a sugestão, você vai parar, você diz: não, você perdeu. Porque eu estou caminhando para frente. Eu estou caminhando para Ele. Eu estou fazendo para Ele. Eu estou vivendo para Ele. Diabo, você perdeu. Porque você tem boa palavra. Você tem boa doutrina. E o que você tem, querido, é precioso. Valorize isso. Valorize o que Deus fez pela sua vida. Vibre com isso. Testifique de que Ele vive. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus não nos deu essas coisas para nada. Quando Ele falou aos discípulos: ei, vocês devem esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Cristo veio por nós, ressuscitou para que nós tivéssemos vida e nos deu a promessa de Deus viver dentro de nós. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Nós fomos chamados para testemunhar de que Deus vive. Nós fomos chamados para testemunhar de que Ele é real. Nós fomos chamados para testemunhar de que Ele é poderoso para ressuscitar mortos, para curar o enfermo, para libertar os cativos, para promover libertação àqueles que estão quebrantados. Nós somos as testemunhas. O apóstolo Pedro disse: vocês são o quê? Sacerdócio real. Você e eu, que éramos nada, vocês são sacerdócio real. Povo santo. Tem povo santo aqui? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Quantos aqui tem propriedade? Você tem casa? Você deixaria alguém invadir a sua propriedade?
Você deixaria alguém sujar a sua propriedade? Se você é de propriedade exclusiva de Deus, você está seguro. Você está bem. Ele não vai deixar que a propriedade dele seja corrompida. Ele não vai deixar que a propriedade dele seja invadida. Vocês são um sacerdócio real, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou na graça e para a luz. Deus nos chamou, querido, para nós testemunharmos dele e dizermos: olha, Deus é bom. Deus é muito bom. Como disse o Henrique aqui na quinta-feira, não é que os problemas não virão. Eles virão. Mas essas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim, a paz veio antes. Para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. E porque ele venceu, você é vencedor com ele. Amém, queridos? Olhe para Jesus. Ele vai te manter de pé. Às vezes nós pecamos por colocar as nossas expectativas em pessoas. E deixa eu falar para você, pessoas erram. Porque você também erra. Pessoas nem sempre suprem as nossas expectativas. Casais nem sempre suprem as expectativas. Mas Deus vai além das suas. Quando você coloca a expectativa em pessoas, a chance de você fracassar ou desanimar é muito grande. Mas quando você olha para Ele, lembra que eu falei que o ambiente em que você está influencia você a ser? Qual o ambiente que você está hoje? Diga: eu estou em Deus. Quantos estão? Você fala isso com convicção? Hoje você está em Deus. Porque aquelas ovelhas olhavam para a vara listrada, elas geravam listradas. Porque você olha para Deus, então você gera o que Deus é. Porque você olha para os feitos do Senhor, então você gera os seus feitos. Porque você olha para a grandeza de Deus, então você gera a grandeza. Porque você olha para a riqueza de Deus, então você gera riquezas. Porque você olha para a bondade de Deus, você gera bondade. Porque você olha para o amor de Deus, você gera amor. Porque você olha para a paz de Deus, você vai gerar paz. Porque você olha para a alegria de Deus, porque Ele ri na presença dos seus inimigos, você gera alegria. Olha para a vitória de Deus e você gerará a vitória. Você é totalmente influenciado pelo que você vê. Então, nesse caso, você tem que olhar para a coisa certa. Focar no que Ele fez por você. Às vezes bate um desânimo. Às vezes você fala: será que ninguém está vendo o que eu estou passando? Deixa eu lhe dar uma boa notícia, Ele está. Às vezes você está se doando tanto por alguém ou por pessoas em geral e você não está sendo valorizado. Deixa eu lhe dar uma boa notícia, Ele se doou por você. Ele se entregou até a morte, morte de cruz, e porque Ele morreu, você veio a viver. Quando você olha para Ele, você jamais fracassa. Quando você olha para Ele, você jamais desanima. Quando você olha para Ele, você jamais vai retroceder. Porque você está olhando para o lugar certo. Você vai gerar o que você está vendo. Amém, queridos? Vocês estão aí?